Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meninos e meninas, aqui é o professor Oswaldo Dias para mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos falar História e Sociologia, né? Digamos assim. É uma aula sobre Maquiavel, Direito e Poder, o Príncipe. Bom, o Príncipe de Maquiavel é um manual para um governo eficiente e que seja então duradouro enquanto dure. Bom, portanto assim, vamos lá ao que interessa. E se este vídeo for um conteúdo interessante para você, não deixe de deixar aí o seu dedão aí no like e inscreva-se no canal, beleza? Isso ajuda a fortalecer o canal, a crescer e eu trazer aí videoaulas cada vez mais interessantes com temas relevantes para o vestibular e também para as suas avaliações no ensino médio. Bom, O Príncipe é um clássico de Nicolau Maquiavel, publicado no ano de 1532, logo após a sua morte, alguns anos após a sua morte. Bom, é uma espécie, né, de guia baseados em suas experiências no passado, né? O Maquiavel ele apresenta, né, ao príncipe Lorenzo de Médici, né, todas as orientações pessoais e profissionais que ele precisa seguir, né, para governar a cidade de Florença e manter seu principado por um tempo significativo. Só lembrando a vocês que a Itália nesse período era uma Itália esfacelada, ou seja, eram dezenas de principados e Maquiavel queria, né, na verdade, era unificar a Itália. E daí então surge essa ideia de presentear a Lorenzo de Médici com este livro para que ele pudesse então governar com eficiência. Bom, o príncipe ele é direcionado e dedicado, como eu falei, a Lorenzo de Médici, né, o novo regente de Florença, a quem Maquiavel tinha o objetivo de ganhar a confiança para ocupar um cargo, né, e auxiliar então ele na condução da atual administração. Tendo em vista, né, a situação política italiana no período, como eu falei anteriormente, em que vivia, né, a base aí das suas reflexões do passado político, né? Então Maquiavel vai reunir, né, conselhos e também sugestões para que o príncipe, né, pudesse então conduzir os negócios públicos, né, e também essa questão de principalmente conquistar e manter, né, um principado. Lembrando a vocês que o livro O Príncipe ele é dividido em 26 capítulos, né, e a obra deve ser então aí entendida, né, não apenas como uma defesa em relação à falta de ética na política. Contudo, saiba você que Maquiavel, né, declarava que um bom governante no poder, ou seja, era garantir, né, a sua permanência no poder, mesmo que isso viesse então a acarretar, ou que acarretasse em reputação odiosa. Maquiavel diz o seguinte, que o príncipe trata-se de um dos mais elaborados tratados políticos feito pelo pensamento humano, ou seja, ele descreve o sistema de governo de modo real, além de servir como modelo para a estrutura dos tempos atuais, dos tempos modernos. Então, para você entender, meu querido, no contexto histórico, em 1500, Florença era o epicentro do humanismo e também do Renascimento, né, servindo de base para a criação de novos conceitos de arte, filosofia e ciência, né, que foram então fundamentais para a Europa sair da Idade Média e se fincar na Idade Moderna. Para os padrões da época, Florença era considerada uma cidade livre por não ser submetida à monarquia. Contudo, né, a família Médici, que possuía muita influência e dinheiro, autoridade na região, e não tinha nenhuma representação republicana, né, então ela queria concentrar o poder em si. Anteriormente, né, expulsos de Florença por serem antirrepublicanos, eles conseguiram então eleger, né, o Papa Giovanni de Médici, conhecido como Papa Leão X, como líder da cidade. O Papa, naquele período, era considerado muito importante. Por quê? Porque financiava, né, artistas renascentistas, porém, né, era muito polêmico devido ao seu histórico, né, ao seu histórico de corrupção. Sim, histórico de corrupção. E ele foi o responsável por reintroduzir a família Médici em Florença. Então, como a cidade era uma espécie de república da Itália, né, não era conhecida como esse país que hoje nós conhecemos, então a cidade, né, é uma espécie de uma república. Então, Nicolau, né, Maquiavel, ele era assim defensor da liberdade. E naquele momento, né, que a Itália atravessava
né, todos esses problemas políticos, né, nos seus principados, por causa da instabilidade política, Florença, então, estava vivendo os últimos dias de república. Diz um trecho do livro, assim que eu vou ler para vocês aqui. Mas quando as cidades ou as províncias, né, estão acostumadas a viver sobre um príncipe, né, e extinta a dinastia, sendo de um lado afeitas a obedecer e de outro não tendo o príncipe antigo, dificilmente chegam a acordo para uma escolha, né, de outro príncipe. Não sabem, né, enfim, viver em liberdade. Dessa forma, não mais lerdas para tomar das armas e com maior facilidade pode um príncipe vencê-las e delas apoderar-se. Contudo, nas repúblicas há mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança, não deixe nem podem deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Assim, o caminho mais seguro é destruí-las ou habitá-las pessoalmente. Terrível, né? E forte. Bom, a invasão da cidade e deposição, né, do governo, que ocorreu por volta de 1512, ele vai resultar em um derramamento de sangue e Maquiavel não escapou das consequências desse conflito sociopolítico. Por quê? Porque Maquiavel era um funcionário. Ele era um funcionário público e grande defensor republicano. Então, Maquiavel foi preso, torturado e acabou exilado em um campo, afastando-se então da vida pública. No ano de 1513, não esqueça disso, né? Maquiavel se conformou que Florença passaria então a ser governada por um príncipe, então resolveu buscar um meio de se aliar, né, ao novo líder para conseguir sua posição e liberdade política. Então, a partir daí, né, desse interesse que surge então o príncipe. Então, a, o, o príncipe começa a ser, né, produzido. Então, em 1513, o príncipe passa a ser um clássico, né, um clássico da literatura mundial, desse escritor italiano chamado Niccolò Maquiavel, que foi publicado em 1532. Então, desde a primeira edição, ele já era, né, uma obra póstuma, porque é publicado alguns anos depois da morte de Maquiavel. E lembrando que o Príncipe foi escrito, né, sobre a circunstância da ruína de uma república. Então, Maquiavel refere-se a todos os reis, príncipes, duques e imperadores, né, que fazem parte do governo ou de um governo hereditário, né, concentrado em um único indivíduo. Você percebe que na obra de Maquiavel, né, ele visava apenas um leitor, Lorenzo de Médici, né, Lorenzo de Piero de Médici, ou seja, o governante da cidade de Florença na época em que o príncipe foi feito. Ou seja, é um livro interessante e sedutor. Por quê? O principal objetivo de Maquiavel era justamente o que? Impressionar o príncipe, ou seja, impressionar o novo príncipe. Maquiavel, na verdade, gente, ele queria o quê? Mostrar que tinha muito a acrescentar em seu governo, né, Médici, e deveria ser contratado como um conselheiro, pois ele era conhecedor de lições eficientes. E para tal, né, ele explica de forma detalhada, né, tudo que o novo príncipe precisa fazer, né, para conquistar, ter e fazer para conquistar, né, e se manter no poder. Então, do ponto de vista de Maquiavel, o príncipe precisava de sorte e virtude. O que significa isso? Habilidade e inteligência de governar. Maquiavel também, ele defendia que a desonestidade, a mentira e a crueldade também poderiam ser úteis. Olha só que interessante. Pois uma majestade que se mantém, né, piedoso e fiel, né, à palavra dada talvez cause desgraças ainda maiores. E na política, tudo muda muito rápido. Haja vista a política brasileira. Então, Maquiavel acreditava ser necessário, né, efetuar atos enérgicos e exemplares para evitar que acontecimentos não planejados, né, e que poderiam prejudicar o governo viesse à tona. E diz ele, acima de tudo, um príncipe deve viver com seus súditos, né, de modo que nenhum acidente, bom ou mal, o faça variar, porque surgindo pelos tempos adversos, há necessidades, não estarás em tempo de fazer mal.
e que o bem, né, que tu fazes ou fizeres não se terá útil ou não se será útil, eis que, julgado, forçado, não trará nenhum tipo de gratidão. Então, Maquiavel fez esse livro, né, O Príncipe, que é considerado um dos mais importantes ensaios sobre a política de todos os tempos. E, pela primeira vez, né, um filósofo, Maquiavel, esclarecia o cenário político como realmente era e não como deveria ser. A obra de Maquiavel, você sabe, ela permanece atual, né, nos contextos sociais e políticos e é amplamente estudada em todos os campos da academia, né, da área das ciências humanas. Só lembrando, né, os capítulos do livro são divididos em 26 capítulos, né, e pretendo fazer aqui videoaulas a respeito de cada capítulo para que você possa entender o que diz Maquiavel sobre, né, a arte de fazer política, a arte de se manter no poder e tudo que você deverá, né, fazer para se manter enquanto tal. É isso, desde já eu agradeço a sua atenção por assistir esta videoaula sobre o livro O Príncipe de Maquiavel. Desde já eu agradeço muito, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí e até a próxima videoaula.